Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É com muita alegria que nós estamos aqui esta noite, como toda quarta-feira, a gente poder realmente fazer um pouquinho dessas leituras aqui tão edificantes, tão amorosas e tão calorosas, que são os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que ele nos deixou há muito tempo atrás e que ainda hoje fazem muito efeito na nossa vida. Agradecemos muito a companhia de vocês, sem as quais não seria possível esse programa e também não faria sentido, na verdade. Então nós agradecemos muito a companhia de vocês. A gente gostaria também que vocês recomendassem, a Rádio Fraternal e a TV Fraternal para os seus grupos, os seus vários contatos. E você pode aí embaixo, já foi colocado aí, inscreva-se no nosso site e comece a compartilhar todos os conteúdos que existem dentro dessa programação que é linda, que é maravilhosa. E pode atender a uma expectativa sua, de algum familiar seu que esteja necessitando. E quem não necessita hoje de uma palavra de Deus, Se a gente pegar hoje o mundo atual, se a gente pegar exatamente tudo o que está acontecendo, nós entenderemos porque a palavra do Cristo ela é tão necessária. Então compartilhem com seus conhecidos, amigos, amigas, não importa. Que eles cheguem exatamente para saber como é que é a Rádio Fraternal, Entra no nosso site, pesquisa. Interessante também, nos dirija a palavra também, vamos trocar ideias, porque não é só a ida, temos que também ter a volta. E aí foi colocado embaixo o WhatsApp, você tem o WhatsApp para se comunicar com a gente, diz o que está bom, o que não está bom, nós estamos abertos a todos os tipos de opiniões, Precisamos melhorar? Com certeza, A ideia nossa é melhorar cada vez mais a rádio, seus conteúdos, para que você que está desse lado aí também fique contente, E você pode exatamente nos proporcionar também essas alterações, se comunicando com a gente. Então, a gente agradece demais, essa companhia de vocês. E hoje, a gente vai falar sobre um tema super legal. Estou aqui na companhia da Márcia. Boa noite. Do Daniel. Boa noite. Onde nós vamos poder aí discutir uma pergunta que, se vocês quiserem já adiantando, é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 13, que diz o seguinte, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Olha que tema super lindo para a gente poder discutir. E o item é o item 20, lá na página 186. E a seguinte a pergunta. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então você já vai se municiando aí com a família, com as pessoas que estão aí, que estão vendo, que estão ouvindo, já vai se preparando para a gente bater um papo super gostoso essa noite, tá bom? Antes, porém, nós vamos fazer a nossa abertura com a oração, Quem vai fazer é a Márcia. Sim. Tá bom, Marcelo? Então Ok. Vamos dar início ao Evangelho. Então nós vamos acalmando o nosso coração, acalmando o nosso espírito, agradecendo a essa oportunidade de estarmos diante de um Evangelho, pedindo para que esse momento seja todo de inspiração, que a gente possa ter palavras e pensamentos inspirados para que a gente possa levar a cada lar, a cada ser que esteja ligado a conosco nesse momento, as palavras, as energias, tudo que cada um de nós necessite neste momento. Que esse Evangelho possa revigorar as nossas energias, que a gente possa ter uma semana de paz, de luz, de tranquilidade, que ele possa nos trazer toda a paz, toda a felicidade, toda a coisa boa que a gente necessite, que a gente possa entrar em cada lar com paz e amor. Para isso, a gente vai começar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Márcia. Então a gente vai entrar exatamente no assunto da noite, né? Então a pergunta, como eu disse anteriormente, é a número 20. E a pergunta que se faz aqui é: a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? A resposta: não. Pois é, sobretudo, o espírito de seita e de partido que deve ser abolido. Porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repeliste um infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, só faria que a odiasse. A gente já vai aqui entrar já numa discussão sadia. Eu acho que é interessante você também, do outro lado aí, fazer também a sua análise. Estamos falando aqui de uma coisa que a gente conhece muito bem, mas a questão aqui é como é que ela é empregada, né? De que forma que nós empregamos a beneficência? Nós hoje temos pessoas que a gente faz esse tipo, ou a gente escolhe exatamente pessoas para a gente fazer isso, a beneficência? Daniel, Márcio, eu vou lembrar da parábola do samaritano. Se a gente pode encaixar aqui, não podemos? Perfeitamente. Márcia, podemos encaixar? Sim. Como você sabe, a parábola do samaritano é muito comentada, ela é muito falada. Então, o que acontece? O samaritano ele socorre aquela pessoa que é um indigente que está ali caído na rua. Em algum momento ele perguntou qual é a crença, qual é a posição social, qual é a religião que ele pertencia? Não, mas antes disso também, quantos outros já não haviam passado por ali e recusado qualquer tipo de auxílio, né? E que até mudaram Isso. a rota que faziam para desviar. E a gente trazendo para os nossos dias hoje, Daniel, é dessa forma ainda ou mudou muita coisa? E a pergunta depois é para a Márcia também, ela dá a sua Eu opinião a acredito que respeito. continua, tem muito, melhorou Melhorou, um mas pouco, mas ainda existe, né? Existe exatamente porque a pergunta que ele faz aqui, da mesma opinião, então você já vê como já engloba muita gente. Se você tem a mesma opinião que a minha, então eu sou favorável a uma beneficência para você. Então eu estou predisposto a te ajudar. Mas se você não for da mesma opinião que a minha, então eu já vou criar barreira. E da mesma forma, na crença do mesmo partido, vai limitar, né? A gente vê isso hoje em dia muito polarizado em várias questões, não só em política, né? A gente vê em time de futebol. qualquer coisa que diga contra a sua opinião ou a de Isso, alguém. como que se eu estivesse, como que se eu fosse o exemplo, como que se eu fosse a referência, como que se eu fosse o certo, 100% correto. não é? Que ninguém Mas a gente ainda não sabe. E a beneficência são aqueles princípios que eu falo. No Evangelho nos ensina de uma forma, Jesus nos ensina de uma forma tão clara que a gente o torna difícil. Que os ensinos de Jesus quais foram, né? Não faça aos outros o que você não quer que te façam. Então, veja a facilidade disso. Só que aí vem o meu orgulho, vem os meus vícios que me impedem de fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Porque é mais fácil, né? Você ajudar ou auxiliar aquela pessoa que ela concorda com você. É mais fácil pra gente, quando na realidade deveria ser o contrário, né? É porque você tem a gente... empatia, mas... Exatamente. Mas o amor está muito limitado. É que nem a gente aprende do Evangelho. Ele dá o exemplo aqui daquela passagem onde Jesus ensina que devemos amar os nossos inimigos. O amar que Jesus colocou, o Evangelho mesmo explica
que não é aquele amar da condição que a gente ama um ente querido, o marido ama uma esposa, não é nesse mesmo sentido de amor, mas de pelo menos respeitar. Respeitar. Então, ou seja, você tem a opinião divergente da minha, você torce para um time diferente do meu, ou que seja que nos divirja, e isso é importante, porque essa é a razão de vivermos em sociedade, é aprender a tolerar, é principalmente ter a paciência no aprendizado e saber que existem pessoas diferentes de mim, mas nem por isso eu vou poder regular a beneficência. Eu vou poder, esse eu ajudo porque ele compartilha da mesma ideia, ele vai comigo à sinagoga, à igreja, ao centro espírita, onde quer que seja, mas aquele não, então para esse eu não ajudo, esse eu não colaboro, esse eu dificulto. Aí é o egoísmo. Nós, Sim. nós podemos, então, a gente está entendendo que hoje a gente não pratica essa beneficência. A pura, como ensina o Evangelho, Ainda não. Então nós temos que aqui então voltar um pouco ao tempo de Jesus, né? A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, porque sim, Jesus fazia beneficência, isso é ponto, né? Sim. Sim. A referência sempre é Jesus, né? Sim. Sempre é Jesus e não deve ser diferente em nenhuma circunstância. Tanto é que quando você está numa dúvida, pergunta-se o que você faria se fosse Jesus, né? Ou o que Jesus faria, né? Então, nós estamos no mundo hoje, Márcia, Daniel, né? Aí fica aberto para vocês hoje, em que isso é pouco praticado. Eu pratico na minha família, eu pratico com os meus amigos, eu pratico a quem eu conheço. Sim. A beneficência seria recolher um indigente na rua e levá-lo para sua casa ou levá-lo a um abrigo. Isso seria essa tal de beneficência. Pode ser. Nós praticamos isso só com palavras ou nós praticamos isso, temos a possibilidade de praticar isso na prática? Teria que ser o praticar teria no que ser ato. no ato. Mas a gente faz isso. Não. Ainda 100% não. Não. E por que nós não O fazemos? que eu entendo que é assim. Nós vamos contra o Evangelho, então. Nós estamos indo contra exatamente o que nos diz o ensinamento de Cristo. O que eu vejo é assim, na realidade, quando a gente vai para praticar a caridade e a beneficência, na realidade a gente tem que estamos procurando melhorar a nós. Quando você ajuda, quando você auxilia uma pessoa independente da sua cor, raça, religião, time de futebol, partido político, nós estamos nos lapidando, nos desprendendo de conceitos, de preceitos para que a gente possa melhorar. E eu acho que eu vejo a caridade sempre nesse sentido. Quando eu pratico uma caridade, eu estou ajudando alguém, mas eu estou 1000 vezes mais ajudando a mim, porque eu estou tentando, naquele conceito de tentar me melhorar. Melhorar o meu aprendizado com relação aos ensinamentos de Jesus. Quer dizer, então, que a prática dela, na verdade, além de você melhorar a condição de vida da pessoa com quem você está ajudando, você está melhorando principalmente a você. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a Márcia trouxe uma importante distinção aqui da gente fazer, em que pese seja muito sutil, que é a caridade e a beneficência, que é o capítulo abordado aqui. Tá. Né, que ele fala que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, no sentido do quê? Evangelho. De não propagar aquilo que você faz de bem. Então, essa beneficência é fazer o bem. E o bem, a caridade, a gente vai entender como a doação. Como somos limitados, a doação fica sempre ao material. E a gente já aprende com o Evangelho, a caridade é muito mais do que uma simples doação material. Pode ser tudo. O que eu interpreto de beneficência é fazer o bem. Então, fazer o bem implica no quê? Um sorriso no rosto, um bom dia para o gari, para o lixeiro, para o dono da empresa, para o juiz, entendeu? Não importa quem seja. Eu vejo essa beneficência, essa bondade, beneficência de bem fazer. É nesse sentido que eu encaro. Que não deixa de ser uma caridade, mas a caridade tem o foco mais do donativo, de uma doação. E essa beneficência que ele vem falar é a qualquer um, da mesma forma que a doação do amor. Isso. A pureza de coração. Uma pureza de coração. Né? Então você passar por uma pessoa, falar bom dia, um sorriso no rosto, porque eu posso ter tido um dia péssimo, mas
o que você tem a ver com isso? Né? Eu chego aqui na rádio, tive um dia conturbado, então eu chego chutando a porta, eu não dou boa noite para você, sou antipático com ele. Perfeito. Mas o que vocês têm a ver com isso? Eu só demonstro o quê? Que eu estou despreparado, eu estou desmuniciado desse amor. E eu estou representando só aquilo de mal que eu trago, que eu carrego. E nem sempre praticamos com aqueles com os quais conhecemos, na verdade, né? Pior ainda. É pior. Nós estamos aqui dizendo, né, que ela não tem não tem uma característica, não tem uma religião, mas e praticamos com as pessoas com. Então é a mesma coisa dizer assim, a Márcia ela é muito legal comigo aqui na rádio, né, na doutrina. Mas fora lá eu sei que a Márcia não é assim comigo. É mais ou menos isso? Pode ser mais ou Porque ninguém menos. está vendo, né? Ninguém está Que é vendo, no esquerdo, né? mas é aí que está o que diz então aqui, né? Ser bom, demonstrar uma questão de amor, uma questão de eu acho que seria de amor realmente, Eu acho a que. qualquer um, independente de onde esteja e como a pessoa é, né? Então a gente entende que também, mesmo daqueles que você também são os mais próximos, talvez você não pratique isso, né? Sim, o próprio Evangelho também nos ensina, naquela passagem que eu acho bárbaro, que ele fala assim, em casa quem manda sou eu, e seja detestado. Ou seja, a imposição. Então, a hora que eu imponho, e eu não dialogar, eu entendo como uma beneficência. Ao invés de você discutir no sentido pejorativo, de brigar, Sim. você dialogar. Você está dando oportunidade, você permite que o outro também fale, você também quer ouvir a posição do outro. E você... Principalmente dentro dos lares, né? Isso. E aí a gente entende que tudo isso, né? Às vezes a gente entende que ninguém está vendo, né? Mas a gente esquece que aos olhos de Deus, Nada é escondido. tudo isso é muito claro, tudo isso é muito prático, né? E aí as respostas para tudo isso virão, talvez não aqui, não, talvez quando você estiver na espiritualidade, não é verdade? Sim. Então a gente tem que entender, né? E aí a gente faz esse convite também para que você faça essas reflexões a respeito, né? Nós estamos aqui fazendo uma proposta de você começar a praticar a beneficência, talvez dentro do seu próprio lar, talvez dentro do seu, né, da sua própria casa, do seu próprio ambiente de trabalho, porque para você ir para fora, né, se você não tiver isso muito claro para você, é muito difícil se você não se amar, né? A gente tem isso muito claro no Evangelho. Como é que você quer amar as pessoas se você não se ama, né? Como é que você pode ver beleza nas pessoas se você não enxerga beleza em você? Amar o próximo como a a si si mesmo. mesmo. Pois é, né? Se você não se ama, mais difícil ainda amar o próximo. Isso, então isso aí eu acho que é um tema que a gente poderia, como reflexão, né, Márcia, né, Daniel, e também vocês que estão aí hoje do outro lado, né, nos vendo, nos ouvindo, fazer uma reflexão, né? Eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma reflexão a respeito desse tema hoje, que está falando da beneficência, a gente pode fazer uma reflexão de tantos temas hoje que poderiam ser muito bem colocados aí no nosso dia a dia, né? Eu acho que ficou, né, super bem aí o assunto. Sim, né? se Fala você- algum comentário. Você volta aqui nesse capítulo, ele fala, ó, o item Sim. 11 é só sobre a beneficência. Ele vai explicar Pois as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Então Perfeito. veja a importância que é a beneficência, que ele fala já logo no começo aqui, no item 11, que eu vou voltando um pouquinho só para dar por que a gente está falando de beneficência? Porque praticamente o capítulo todo vai falar de beneficência. Sim. O que o título quer dizer, que não saiba a mão esquerda que faz a direita, eu tenho uma frase que me ajuda a sempre ficar alerta, que é nesse sentido. Caridade com flecha é vaidade. Sim. Sem A dúvida. beneficência é a mesma coisa, né? Se você faz ela com interesse, você espera algo em troca, ela não está sendo pura. Não. Então tem que partir dessa pureza interna, como nós falamos. A pureza tem que estar dentro é só compreendendo que a gente vai atuando, assim, a gente vai executando. É o que você leva no seu coração. Exato. Que é o que você entrega a todo mundo. E o que você está falando, né, eu me recordo rapidinho, né? Nosso tempo está meio... Mas naquele livro, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Chico, editado pelo André Luiz, naquelas questões de pântanos e sofrimentos,
e quando eles estão ali tentando resgatar espíritos arrependidos, enfim, é uma coisa muito, né, dolorosa. E tem uma senhora ali que ela diz assim, poxa vida, por que que eu não, né, não sou retirada desse lamaçal, né, ou do umbral, enfim, porque eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. Quer dizer, é a mesma coisa se a gente um dia desencarnar e ir para um bar e falar, não, mas eu conheci a Rádio Fraternal, né? Eu tive todo... E aí? Conheci o Jefferson, a Mara, o Cátia, o Ricardo, conheci... E daí? Cada um por Você sua conheceu, Eu ia falar, mas mas o que cada um você é por praticou? si. Então, Né, nessa caminhada, é isso. A gente chega a uma conclusão que se a gente não praticar, nós não poderemos lá na espiritualidade cobrar alguma coisa em nosso favor. se nós não nos lapidarmos para sermos melhor, independente de qualquer coisa, Isso. Se não me engano, Emmanuel tinha uma frase que Chico psicografou que dizia bem isso. O bem que fizeres será teu advogado em toda parte. sim. Então, é bem isso que você está colocando agora. Então, maravilha. A gente tem muito assunto, viu, gente? A gente poderia aqui ficar aqui até meia-noite, mais uma semana discutindo só sobre esse tema, né? Mas o nosso tempo é curtinho, mas eu acho que ele foi proveitoso no sentido de a gente ter um pouco de consciência do que se trata isso, tá bom? Agradecemos não. A gente queria que vocês compartilhassem conosco o que foi dito, né? Se vocês concordam, se vocês não concordam, porque para a gente é muito importante que vocês nos deem respostas a respeito. Façam sugestões também de leituras, façam sugestões também para a gente poder aqui, né, levar na rádio algumas coisas que poderiam ser super interessantes, né, e benéficas, não só para a gente, como também para todo mundo que tem acesso aí aos nossos conteúdos, tá bom? Então a gente vai agora fazer a prece final, né, que será feita pelo Daniel, junto às vibrações também. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta e nos consola como vossos filhos e filhas. Agradecer por essa oportunidade de uma reunião em conjunto, onde os nossos pensamentos convergiram para o mesmo propósito da elucidação, do esclarecimento, do discernimento, através do Evangelho de Jesus, que tanto nos enriquece, de tanta sabedoria, de tanta oportunidade para continuarmos nessa estrada evolutiva onde nos encontramos. E é nessa estrada onde cada situação, onde cada momento, nós devemos executar, ou seja, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos. E é nessa oportunidade que eu vou me lapidando, aparando as minhas arestas com os meus vícios de orgulho, da minha vaidade, da minha volúpia, que eu vou deixando de lado tudo isso, para que enalteça esse amor puro e singelo que Jesus nos ensina e que Ele nos demonstra que somos capazes de fazer tanto quanto Ele também fez. Jesus nos disse isso e nos deixou esse ensinamento para que assim seguíssemos o que Ele nos dizia. Mas na sabedoria divina, o livre-arbítrio fica a cargo de cada um, sabendo que o caminho que eu escolher será a consequência por mim mesmo. Então, se eu escolher o caminho da maldade, o que terei a colher serei só a maldade. Tudo isso é a gratidão que nós temos por esse rico aprendizado e que tenhamos isso agora como nossa missão em mente para que não hajamos mais nessa maldade, para que não hajamos mais dentro desse egoísmo, dentro dessa soberba que muitas das vezes nos envolve, mas sim que ressurjamos com esse amor, com essa luz que brilha diante dos nossos olhos, diante da oportunidade que nos é concedida para seguir um caminho novo, o caminho que Jesus já nos ensina há tanto tempo e que ele só não é novo porque ainda não tomamos a opção de segui-lo. Que a fé seja robusta, como nos ensina o Evangelho, que não permitamos os vacilos na nossa fé, e com essa fé, com esse amor que nos envolve desse momento, nós compartilhamos com todos aqueles que estão conosco, através do pensamento intuído, aqueles que sofrem por qualquer dissabor da vida, seja um momento angustioso por uma questão da saúde,
seja por uma questão financeira, seja por uma questão de ausência de trabalho, uma intriga de família, por aqueles que não se harmonizam. Então, nesse momento, nós pedimos para que a luz divina ampare a cada um de nós e todos os nossos amigos que acompanham conosco, que a benevolência da espiritualidade amiga, que é sempre presente em nossas vidas, seja compartilhada nesse momento e cada lar adentre um pouco desse amor, dessa benevolência, dessa gratidão que a todos a nós acomete. Basta que para isso tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Que tenhamos uma semana na paz do Cristo, na luz de Jesus e no amor de Maria. Que Deus nos ampare sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. A gente agradece muito a companhia de vocês, né? Esperamos que tudo que foi falado aqui possam surtir sementes, né? Enfim, que possam ser aproveitados da melhor maneira possível. Repito mais uma vez, compartilhem os nossos conteúdos aí nas redes sociais. Estamos praticamente em todas as redes sociais, sem exceção, né? Estamos em todas. Onde você apertar ali Facebook, WhatsApp, Instagram, o Telegram, né? Nós estaremos ali. Acesse as nossas páginas, tá bom? Compartilhe com a gente, converse com a gente a respeito. Agradecemos a sua audiência, ok? Vocês que nos ouvem, vocês que nos veem. Muito obrigado pela companhia. Tenham uma excelente semana e que Jesus abençoe e Deus proteja a todos. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.